Fala galera, tudo bem? Sou eu de novo, professor Davi Ribeiro. Nessa aula a gente vai continuar a ver a composição química da célula, né? Com as outras estruturas que a gente não viu na aula passada. Então vamos lá para o slide começar a ver a aula de hoje. E a gente começa pelas proteínas, que são extremamente importantes, vão tomar uma parte boa da nossa aula. Tá? O que é a proteína? É formada por unidades menores chamadas de aminoácidos. O aminoácido é formado por um grupamento amina, tá, ligada a um ácido carboxílico. Como vocês podem ver, essa parte verde aqui, que tem nitrogênio, é a amina. Essa parte azul, que tem o oxigênio, o OH, é o ácido carboxílico. E aí você pode perguntar, professor, e esse R aí? É qualquer radical, tá? E aí vai depender do aminoácido, eu vou ter determinado radical. Tranquilo? Então vamos lá, os aminoácidos se unem através de ligações chamadas de ligações peptídicas. A união desses dois, no mínimo, dois aminoácidos, formam uma coisa que eu chamo de peptídeo. Tá? A gente conta a estrutura, a gente tem a estrutura primária, que seria a proteína em uma linha, tá? Seria a proteína linear, é a estrutura primária. A estrutura secundária seria a proteína enrolada, tá? A estrutura terciária seriam duas proteínas enroladas. Então, só como exemplo de secundária, aquele telefone antigo com fio, né, com o fio todo enroladinho, aquilo é a estrutura secundária. Se eu pego dois fios de telefone e enrolo aquele bolo, é a estrutura terciária. Se eu tenho mais fios enrolados, é a estrutura quaternária. Tá? Então essas são as estruturas. Vamos voltar ali para o PowerPoint. Existem 20 aminoácidos no ser humano, sendo que 10 a gente chama de fundamentais e 10 essenciais. Esses fundamentais nós produzimos, tá? Que no caso aqui é produzido principalmente no fígado. O essencial deve ser ingerido, né? Eu não tenho como produzir no meu corpo. E aí está uma tabela com os aminoácidos, os 20 aminoácidos e o código genético, que a gente vai ver depois como é que a gente pode fazer isso daí. Gente, vamos lá. Tem, por exemplo, fenilalanina, leucina, né? E por aí vai. Valina, né? E outros tantos aminoácidos aí, dando 20 aminoácidos. Quando eu falo de proteína, ela tem que ser formada de algum jeito. E o processo de formação da proteína é chamada de síntese proteica. E aonde na célula acontece a síntese proteica? Justamente no meio da célula chamada de citoplasma. Então vamos voltar ali para o PowerPoint. Eu tenho a participação do DNA, que é o principal, né, onde está a informação da proteína, e eu tenho a formação do RNA mensageiro, que eu vou usar a sigla RNA-M, e do RNA transportador, que eu uso a sigla RNA-T. E a gente usa isso não só nessa aula, mas em todas as aulas. Eu tenho o terceiro tipo de RNA, que eu chamo de RNA-R, RNA ribossômico, que entra na formação de um organelo que a gente vai ver chamado ribossomo. Tá? E ele auxilia o processo de síntese da proteína. Então, o RNA mensageiro é formado no núcleo a partir de um fragmento do DNA. E o RNA transportador está livre no citoplasma e carrega com ele o aminoácido. Por isso ele se chama transportador. O mensageiro se chama mensageiro porque pega a mensagem no DNA e leva para fora. Vocês estão vendo aqui embaixo, nessa foto aqui menor, que eu tenho o DNA, o RNA e proteína como produto final. O DNA se duplica no processo chamado replicação. O RNA mensageiro é formado na transcrição
e o RNA transportador atua na tradução para formar a proteína. E esse esquema é o chamado dogma da biologia molecular, tá? Da biologia molecular. Então, é o dogma da biologia molecular, ou seja, é o que faz a vida ser a vida. Quando a gente fala da síntese, DNA e RNA, então a gente tem que falar da estrutura básica, que é o nucleotídeo. O que é o nucleotídeo? Nada mais é do que a base do DNA ou do RNA. É formado por um grupamento fosfato, ó. A gente já viu na aula na primeira parte, né, o sal, o fósforo, a importância dele, unido a um açúcar chamado pentose, né, que se for RNA é a ribose, se for o DNA é a desoxirribose, tá? Aqui o DNA, deixa eu só escrever de novo, né, porque ficou um pouquinho estranho, tá? Então, desoxirribose no DNA, ribose no RNA, unido a uma base nitrogenada, né? Então, o grupamento fosfato, só botar o P aqui para você lembrar que é do fósforo, tá? Quando a gente fala da base nitrogenada, a gente sabe que do DNA para o RNA, só uma base nitrogenada se diferencia. E as bases são divididas em púricas e pirimídicas. Lá embaixo a gente está vendo aí já. As bases adenina, guanina e citosina, desculpa, tá? Não é timina, é guanina e citosina, são comuns aos dois. No DNA temos exclusivamente timina e no RNA temos exclusivamente a uracila. Bases púricas, adenina e guanina, né, que tem uma estrutura um pouco mais complexa. Bases pirimídicas, citosina, timina, se for DNA, e uracila no RNA. Então vamos lá, ligações. Se eu for no DNA, a adenina se liga com a timina e a guanina se liga com a citosina. Ou seja, A com G, A com T, G com C. Sempre a ligação a purina com a pirimidina. Se for no RNA, então eu troco, a uracila se liga com a adenina e a guanina se liga com a citosina. E aqui tem uma tabelinha aí do lado com as principais diferenças entre DNA e RNA. A primeira é o açúcar, né? Que é a desoxirribose no DNA e ribose no RNA. As bases, principalmente pirimídicas, né? A timina e a uracila. A estrutura do DNA ela é helicoidal, ou seja, ela tem forma de hélice, tá? E essa forma foi descoberta em 1953 por dois cientistas chamados Watson e Crick. Já o RNA, ele é uma fita simples, tá? Olha só uma diferença bem fácil. Enzimas, né, também mudam. A origem deles, que o DNA só vem da replicação e o RNA vem da transcrição da informação. Na duplicação do DNA, eu tenho a DNA polimerase e na formação do RNA, eu tenho a RNA polimerase. Final,
cada DNA formado vai ter metade do DNA original. Então, como é que começa? A molécula de DNA mãe recebe a informação da célula que vai se reproduzir, tá? E aí ela fala, a gente tem que se abrir para começar a se duplicar. E aí entra aqui, deixa eu só mudar a cor aqui para ficar mais destacado, entra a nossa amiga DNA polimerase, separando essas bases nitrogenadas, tá, do DNA. Vou voltar aqui para o vermelho. Peraí, aí. No final, essas duas fitas vão estar totalmente separadas ali dentro do núcleo. E o núcleo é rico em nucleotídeo. Então, se eu tenho nucleotídeo livre e tenho no DNA nucleotídeo livre também para ligar, os dois vão se unir, tá? E aí vai acontecendo. Às vezes a gente se pergunta, né? Uma pergunta até meio filosófica, mas que faz sentido. A nossa pergunta às vezes é: qual é o sentido da vida? Né? Tem uma resposta biológica, né? A filosofia, a sociologia tem outra, mas tem uma resposta biológica, que é o que? O sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. Professor, o que é isso? Vamos voltar lá no Data Show que eu te mostro, tá? Na transparência. Voltamos para cá. O sentido 5 linhas, 3 linhas é o sentido que ele inicia. Deixa eu só colocar o azul aqui para ficar parecido. Em que ele inicia essa ligação. Tá? Em um DNA, ele vai começar de cima para baixo e no outro de baixo para cima. Então, o sentido aqui no da esquerda é 5 linhas em cima, 3 linhas embaixo. E no outro é invertido, 3 linhas em cima, 5 linhas embaixo. Olha que legal. Então, agora você já sabe. Se alguém te perguntar o sentido da vida... Opa, deixa eu apagar aqui, pronto. Se alguém te perguntar o sentido da vida... basta você responder biologicamente 5 linhas, 3 linhas. Tá? Eu já vi isso caindo em algumas provas de vestibular, de concurso. Tá? O sentido da vida, então, 5 linhas, 3 linhas. Importante lembrar que ele acontece nas divisões celulares, seja mitose, seja meiose. Tranquilo? Quando eu vou falar de formação do RNA mensageiro, eu falo de uma fita simples, tá? E ela é formada de um pedaço, uma fita ativa do DNA. Não é do DNA inteiro, é só de uma parte necessária do DNA. Tá? E ela leva a mensagem de formação da proteína para a síntese da proteína propriamente dita. Se vocês olharem o desenho da esquerda, eu tenho aqui, eu vou destacar de preto, o RNA mensageiro sendo formado. Ó, vocês podem perceber que não é todo o DNA que está aberto, é somente uma parte desse DNA que está aberto. Tranquilo? E é assim, a fita não se abre toda. Formou o RNA mensageiro, ele sai e esse fragmento ele se fecha novamente. Tá? O RNA mensageiro ele é formado por partes inativas, chamadas introns, e partes ativas, né, realmente que codificam alguma coisa, chamado exons. Então isso daí sai, digamos, com impurezas, esse RNA, mas no final ele acaba ficando só os exons, formando o RNA mensageiro, que vai levar essa mensagem da proteína lá para fora. A cada 3 bases nitrogenadas, eu tenho uma estrutura chamada códon no RNA mensageiro. Cada 3 bases eu codifico um
aminoácido específico, tá? Um bem específico. Aí vai naquela tabela, né, que depois a gente pode até ver. A mudança de códon pode alterar ou não a proteína, né? Eu vou voltar um pouquinho para mostrar isso com o exemplo clássico lá na tabela, tá? Deixa eu voltar até a tabela aqui. Galera, vamos supor que eu tenho uma proteína formada por leucina, serina, valina e alanina. Tá? Então eu tenho aí, tá? Aí quando eu olho, eu tenho como código no RNA, vamos supor CUU, serina, CG, valina, GUG e alanina, GCU. Tá? Então eu tenho esse código. Se eu mudar, por exemplo, tirar o CUU, tá, da leucina e por um acaso for CUA, eu continuo tendo a mesma proteína. Agora, se eu troco o CUA, tá? Vamos botar aqui embaixo de preto. Vou botar aqui o preto. Se eu troco o CUA por CGU, que seria a arginina, aí eu mudo a proteína, beleza? Então vamos voltar ali para nossa aqui. Isso é interessante. Se eu tenho, eu posso fazer a seguinte relação. Então, 3 bases nitrogenadas para um códon. Deixa eu fazer aqui embaixo que vai ficar melhor, que eu posso escrever à vontade. Então, 3 bases igual a um códon. Eu posso fazer a seguinte relação entre eles. Vou botar de roxo aqui o primeiro. Para eu calcular, se ele me dá, por exemplo, número de bases e me pergunta a quantidade de códons, é só eu fazer o seguinte, pegar o número de bases e dividir por 3. Agora, se ele dá o número de códons e pede o número de bases, basta eu multiplicar por 3. E aí eu consigo resolver qualquer questão em que isso apareça. Viu que legal? Não é difícil. Vamos seguir. A gente só está falando, por enquanto, da informação ir para o citoplasma, porque o DNA é grande, ele não pode sair. Agora a gente vai ver a etapa final, tá? Onde eu vou formar a proteína, que é a nossa amiguinha tradução. Eu tenho a participação dos 3 tipos de RNA. O mensageiro, que trouxe informação, o transportador, que está trazendo, e eu vou destacar aqui, né, o aminoácido, e o ribossômico, que é esse azulzinho aqui, tá? É o RNA ribossômico, também é chamado de ribossomo, tá? Agora, como é que se faz, professor? Tem uma ordem aleatória? Não. Eu tenho um códon, que significa códon de início, e aí eu vou destacar aqui em amarelo no desenho, que é esse códon aqui, AUG. Essas 3 bases mostram que a proteína tem que ser feita a partir daí. Tá? Então, toda proteína vai começar com o aminoácido metionina. Tá? E aí eu dou o pulo, aí vem o segunda trinca, fenilalanina, AGG, argina, GGA, ele está trazendo a glicina, tá? Então, eu tenho. Só que assim como eu tenho a informação
de início, que no caso, todos os casos serão A, o G, eu vou ter 3 trincas, 3 bases que vão informar que acabou. O AA, o AG, tá? E o UGA. Né? Então, essas 3 indicam o fim também. Tá? O RNA transportador é chamado de anticódon. É uma lógica. Se eu tenho aqui o RNA mensageiro, que é o códon, quem se gruda, traduzindo o RNA mensageiro, são os RNAs transportadores, que são os anticódons. E aí eu tenho a formação da proteína. Tá? Algumas funções da proteína, né, para a gente já se encaminhar para o fim da aula, ela tem uma função hormonal, né, todo hormônio é uma proteína, ela tem uma função imunológica, onde ela vai estimular a produção de leucócitos, de células de defesa do corpo. Tá? Ela tem uma função nutricional, em alguns casos, né? A carne é uma função nutricional, a gente come para nutrir. Transporte dentro do celular e a questão enzimática. E a gente vai falar agora das enzimas, vamos voltar lá para baixo. A enzima faz o quê? Acelera um processo químico metabólico. E eu tenho a teoria da chave fechadora, que diz que cada enzima atua em seu substrato específico. Por exemplo, a enzima vai decompor proteína da carne, não é a enzima que vai decompor o amido do pão. Tá? Então aqui eu tenho na esquerda embaixo um exemplo de chave fechadora, né? Onde esse verde aqui em cima é o substrato e esse aqui de baixo é a nossa amiga enzima. Olha que legal. E aqui tem um gráfico do lado mostrando a reação, né, sem a enzima, que seria uma reação lenta. Por exemplo, se você comer uma carne e não tivesse as enzimas, você levaria em torno de 3, 4 dias para digerir a carne. E com a enzima, isso cai para caramba. Tá? A carne hoje a gente sabe que leva em média aí 2 a 3 horas para passar pelo estômago e ser digerida. Então é uma diferença absurda. Olha a quantidade de energia que é poupada, né, com a atuação da enzima. Um outro componente químico é o carboidrato, que é o açúcar, formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. São chamados de açúcares ou glicídios, dividido em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Tem várias funções, mas a principal é a função energética. Né? Quando a gente fala de açúcar, todo mundo já pensa no açúcar de cozinha. É um carboidrato? É. Engorda? Engorda. Por quê? Ele forma tecido de armazenamento, que a gente vai ver daqui a pouquinho qual é o nome. Beleza? Vamos voltar ali para o PowerPoint. Os monossacarídeos de 3 a 7 carbonos são as unidades básicas de energia. A glicose é o mais conhecido, que é o C6H12O6. Mas toma cuidado, porque eles têm muitos isômeros. Tá? Pode ser uma glicose, pode ser uma frutose ou outra aí. São solúveis em água. Né? Se você joga a glicose em água, por exemplo, é solúvel. A frutose, que dá o doce das frutas, ela está diluída em água. Os disacarídeos, junção de 2 monossacarídeos. Essa junção ocorre com a perda de água, ou seja, acontece uma desidratação, mas é porque a reação perdeu água. Também são solúveis em água. Como exemplo, eu dei a sacarose aí, que é a mais conhecida. Por quê? É o açúcar tradicional, que a gente usa todo dia para tomar café, adoçar o suco e outras coisas aí. E os polissacarídeos é a junção de vários monossacarídeos. Várias glicoses, por exemplo, são insolúveis em água.
E eu tenho uma função estrutural, que seria a celulose, que faz o papel, né? A gente extrai dos vegetais. E tem a função de reserva, o amido, que é vegetal, e o glicogênio, que é animal. Então, você não usou a energia, o açúcar que está lá dentro, ele vai guardar, reservar em você na forma de glicogênio, principalmente na barriga, né? O pneuzinho, o catupiry da barriga é glicogênio. E o amido que a gente usa para fazer mingau, né? Aquele amido de milho que a gente conhece muito bem. Vitaminas, e aí a gente já está caminhando para o finalzinho da aula, né? São moléculas orgânicas que não são produzidas pelo corpo. Então a gente tem que ingerir, tá? Divididas em lipossolúveis, vitamina A, D, E e K, é fácil de gravar, as solúveis em gorduras, a DECA, e as solúveis em água, hidrossolúveis, vitamina C e vitaminas do complexo B. Tá? E aí tem uma tabelinha mostrando qual é a importância de cada uma, né, no organismo, tá? No ser humano. Aonde eu encontro, por exemplo, vitamina A, fígado, abacate, né, vitamina B, carne, peixes, vitamina C, frutas principalmente cítricas, acerola, laranja e por aí vai. Tá? D, queijo, manteiga, margarina, derivados de leite no geral, e ela é sintetizada quando você toma sol, né, tá aí, ó, a radiação solar sintetiza a vitamina, por isso que é importante você tomar um solzinho, tá? Vitamina E, vegetais no geral, tá? E algumas castanhas, algumas amêndoas, e a vitamina K em vegetais de folhas verdes escuras. Mas a gente tem produção por causa das bactérias que estão no nosso intestino, mas é uma quantidade pequena, né? E aí, no fim da tabela, eu tenho mostrando a falta. Por exemplo, falta de vitamina A, cegueira noturna, falta de vitamina D, fraqueza nos ossos, tá? E por aí vai. Então, uma tabelinha bem legal, bem simples, vitamina. É só ler que você vai conseguir decorar numa boa. Bom, galera, essa foi a aula que complementa, né, os componentes químicos da célula. Espero que vocês tenham gostado, é um assunto bem interessante, né? É fácil, é tranquilo, beleza? Então um abraço, até a próxima.